Esse trimestre estamos nestas considerações de ensinamentos, de lições da segunda carta do apóstolo Pedro. E os ensinamentos que temos considerado são ensinamentos muito práticos, que diz respeito ao nosso dia a dia, a forma como nós nos portamos, a forma como nós devemos viver como cristãos. E tem sido de grande valor para nós, especialmente nesses últimos dias, onde vivemos num mundo em que existe grande confusão, inclusive no meio religioso. E ainda mais nesse contexto religioso, onde doutrinas ou heresias são apresentadas dizendo que a nossa vida praticamente nada tem a ver com a nossa fé. Mas a partir das cartas dos apóstolos e também nas cartas do apóstolo Pedro, nós percebemos que a nossa vida como um todo leva as marcas de Cristo. Então, o que falamos, o que pensamos, o que fazemos deve manifestar que Cristo está em nosso coração. E não será diferente nesta 10ª lição, a lição que vamos considerar, onde nós vamos estudar o tema Fortalecendo Nossa Mente. Através dos tópicos, vamos perceber que, pelo estudo da Bíblia, pela memorização da Palavra de Deus, também pelo estudo do Espírito de Profecia, nós precisamos fortalecer as nossas mentes, para podermos, então, resistir aos ataques do inimigo. O verso áureo está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e verso 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E o pensamento da inspiração, devemos sempre relembrar e contar nossas bênçãos. Devemos reuni-las e gravá-las na memória. Que tipo de arquivo você gravará nela hoje? É uma pergunta muito importante. O que temos gravado na nossa mente, o que temos gravado em nossa memória? Será que são bons pensamentos, são versos da palavra de Deus, coisas que têm a ver com o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual? Ou temos permitido que na nossa memória seja marcado pensamentos, ideias, conceitos errôneos? Vamos refletir sobre isso e vamos fazer isso em base também do estudo desta lição. Então, estamos recebendo para o estudo da lição desta semana nosso querido irmão missionário aqui da Sembra, Moisés Santos. E ele estará, então, trazendo um pouco do seu conhecimento ao longo desse estudo. Vamos ao primeiro tópico, um apelo à nossa memória. Como e por que Pedro apela à nossa capacidade de memorizar? Então, Pedro aqui ele faz um apelo muito interessante na sua segunda carta, né? Já é a segunda carta que ele escreve aos seus queridos irmãos e ele inicia falando, amados, né? Então ele pede encarecidamente que as pessoas prestem atenção na importância que tem aquela carta, porque ele sabia o que estava acontecendo, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que estavam ali no meio do povo. Exato. Então, Pedro já havia enviado uma carta para eles, passando recomendações, instruindo, que inclusive foi a carta que nós estudamos no trimestre anterior, e agora ele, para fixar, né, na memória daquele público, né, da igreja, ele manda uma segunda carta, frisando alguns pontos, frisando esses ensinamentos. Exatamente, Luzilei. O mais interessante é que quando nós vemos o tema dessa lição, um apelo à nossa memória, Pedro ele tinha ciência, ele tinha conhecimento das falsas doutrinas e ele apelava diretamente à nossa memória. Segundo o que nós estudamos, segundo o que nós vemos no nosso dia a dia, nós temos uma importante parte no nosso cérebro que é chamada córtex pré-frontal. O que acontece? Ali é onde é armazenado as memórias antigas e as principais memórias, né? As memórias maiores, as memórias mais antigas, e é adquirido isso no nosso sistema cognitivo através da leitura. Então, Pedro, ele sabia disso. E ele falava, olha, fiquem firmes, permaneçam firmes nos ensinamentos, nos que já os profetas vos ensinaram e que eu estou advertendo vocês agora. Fica firme. Interessante. Então,
está aí o apelo que Pedro faz, e esse apelo chega até nós também. Então, nós temos agora não apenas uma ou duas cartas do apóstolo Pedro, mas nós temos toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, onde precisamos estudar, examinar, para que nós possamos nos fortalecer também. Eu quero trazer aqui para complementar ainda o que estamos considerando, o que é mencionado na nota. O orgulho e o amor próprio não podem florescer nos corações que mantêm vivas na memória as cenas do Calvário. Olha só que importante. Quando nós, inclusive agora trazendo outro pensamento que faz menção de que seria muito bom se nós dedicássemos uma hora do nosso dia refletindo sobre a vida de Cristo, especialmente as cenas finais, tem a ver com isso. Porque quando nós temos sempre vivo em nossa memória, a experiência de Cristo na cruz, como ele sofreu, seus algozes, qual foi a dor que pesou sobre ele de carregar o fardo de pecados da humanidade, se isso estivesse sempre presente diante de nós, aqui diz que o orgulho, o amor próprio, qualquer coisa que Satanás tentasse lançar em nosso caminho, não floresceria. Exatamente. É que ele para falar a verdade, nós costumamos imaginar que por aquelas pessoas terem vivido numa época sem tecnologia, numa época que não tinha uma tecnologia avançada, né? A tecnologia deles era bem básica, segundo o nosso entendimento, né? Nós achamos que eles não tinham conhecimento dessa parte. Então, mas nós vemos aqui que Pedro, ele apela à capacidade de memória das pessoas. Olha, quando você tem os pensamentos voltados para o sofrimento de Jesus, quando você tem os pensamentos voltados para a vida de Jesus, automaticamente você começa a entender um pouco desse amor. E essas memórias ficam gravadas. E você começa a usar isso no seu dia a dia. Uma parte interessante da notinha fala que assim, na parte final. Se todas as energias mal usadas fossem dedicadas ao único grande objetivo, as ricas provisões da graça de Deus nessa vida, que testemunhos poderíamos memorizar, contando as misericórdias e os favores de Deus. Então, levaríamos conosco esse hábito como um princípio permanente, visando acumular tesouros espirituais com o mesmo fervor e perseverança que os ambiciosos empreendedores mundanos trabalham em busca dos interesses terrenos e seculares. Imagina se nós focássemos os nossos pensamentos somente em cima disso. Entender a palavra de Deus, olhar para o sacrifício de Jesus. Como nós estaríamos hoje? Exatamente. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos aí um apelo à nossa memória, um apelo para que nós dediquemos mais tempo para refletir sobre a palavra de Deus, as promessas. Nós vamos continuar ainda aprofundando nos próximos tópicos sobre isso, o porquê de fazer isso, né? De ter em nossa memória as promessas de Deus e, enfim, porções das Escrituras. Mas já nesse primeiro tópico nós encontramos, somos desafiados a dedicar tempo para examinar as Escrituras e procurar memorizar porções das Escrituras e também ter sempre vívido em nossas mentes, especialmente, as cenas finais da vida de Jesus. E eu quero, inclusive, perguntar a você, é uma pergunta que você não precisa responder aí no chat, né? Mas é uma pergunta que você precisa responder no seu coração. Você, em todos os dias, nesta última semana, dedicou tempo para pensar, para refletir acerca do sacrifício de Jesus? Ou, a não ser agora que nós estamos mencionando, quando foi a última vez, quando foi o último dia em que você refletiu sobre o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, o que Jesus fez por nós? Que você parou e ficou ali 5 minutos, 10 minutos pensando, nossa, Jesus sofreu e tal, foi por mim, pelo meu pecado. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, novamente estou levando Jesus à cruz. A palavra de Deus faz menção disso. Novamente nós crucificamos o Salvador quando nós escolhemos fazer algo errado. Pense, quando foi a última vez que você dedicou de fato um tempo para
estar na presença de Cristo pregado na cruz do Calvário. É necessário que isso aconteça. Seríamos livres de muitas situações ruins, faríamos muito menos escolhas para o lado errado se nós dedicássemos mais tempo para manter sempre vívido em nossas mentes estas cenas finais da vida de Cristo neste mundo. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça e nos ajude para que possamos dedicar mais tempo para o seu reino, para meditar e refletir acerca desses temas.